Muito boa noite. Para quem não me conhece, o meu nome é Paulo Urbano, sou presidente da Direção Nacional da Associação Portuguesa dos Deficientes Renais. Quero-vos dar as boas-vindas a mais uma iniciativa e mais um webinar da nossa associação e agradecer aos oradores e aos participantes que neste momento se encontram online. Muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade, aos nossos oradores, pela vossa disponibilidade de colaborarem connosco neste webinar e um muito obrigado aos restantes presentes. Obrigado, nós. Eu queria só dar duas palavrinhas. Agradecer à doutora Ana Galvão, ao doutor Gonçalo e à doutora Gabriela, obviamente, e dizer que espero que isto seja uma parceria longa e profícua, porque os nossos doentes renais precisam de conversa, precisam de ensinamentos e precisam de ser capacitados da melhor forma possível para enfrentarem a sua vida do dia a dia. E uma das formas que eu acho que é fundamental para este processo é exatamente nós podermos falar assim em grupos e podermos estar todos e partilhar ideias e pôr questões. Portanto, agradeço imenso ao vosso serviço terem mostrado a disponibilidade de fazerem de vez em quando um webinar connosco. Obrigado. Podem começar. Muito boa noite a todos. Nós é que agradecemos o convite. Para nós é um prazer poder participar e acho que, de facto, estas conversas são muito, muito importantes para os doentes, para famílias, para tudo. É importante esta partilha de conhecimentos e tudo o que nós pudermos contribuir para aumentar o conhecimento sobre a doença renal é importante, e ajuda, de facto, os nossos doentes. Hoje estamos aqui para falar sobre a hemodiálise. A hemodiálise, que no fundo é uma técnica que substitui a filtração do rim. De facto, os nossos rins são órgãos vitais e quando eles não funcionam, a pessoa não consegue sobreviver sem esta filtração diária do sangue. E através da hemodiálise nós conseguimos substituir esta função vital e conseguimos que o doente mantenha uma vida normal. Quando eu falo em vida normal, é óbvio que é uma vida adaptada aos horários dos tratamentos. E o objetivo é conseguir-se fazer essa adaptação. Se for feita esta adaptação, o doente consegue, fora do horário dos tratamentos, manter-se estável, assintomático, com uma vida normal, estando ou não a aguardar um transplante renal. E, portanto, é sobre essa técnica que nós hoje vamos falar, a hemodiálise. Temos para nos explicar a hemodiálise a doutora Gabriela Silva e o doutor Gonçalo Canhão, que são dois internos de nefrologia do nosso hospital, da OLS de Coimbra, e que já têm alguma experiência em diálise e que estão a lidar este ano diariamente com doentes em hemodiálise. Portanto, vamos ouvi-los. Gonçalo, começas tu? Muito obrigado pela introdução, doutora Ana. Pronto, efetivamente é isso que vamos falar hoje, vamos a isso, sem mais demoras. Portanto, primeiro para podermos falar das várias técnicas da hemodiálise, temos que primeiro perceber um bocadinho dos princípios físicos da hemodiálise por trás. É um bocadinho maçudo, mas sem falarmos dos princípios que estão por trás daquilo que faz a hemodiálise funcionar, também não faz sentido estarmos a explicar as diferentes formas de fazer diálise. E, portanto, como vocês sabem, a hemodiálise é um processo de substituir a função do rim fora do corpo, usando uma máquina própria para isso. Como a doutora Ana disse, o rim desempenha uma função vital e sem ela nós não conseguimos sobreviver. O rim faz muitas coisas no dia a dia do nosso corpo. Uma delas é equilibrar os íons e a acidez do nosso sangue, nomeadamente o potássio, que está presente em muitos alimentos. Vocês sabem que já ouviram isto vezes sem conta, das bananas, dos feijões, do tomate, que têm que comer com cuidado, porque têm muito potássio e que sem o rim este potássio não é limpo do sangue. A diálise vai substituir também esta função, vai substituir a função do rim de filtrar as toxinas e as moléculas que podem ser prejudiciais para o nosso corpo quando se acumulam, como o fósforo, por exemplo, que está presente nos queijos, nos alimentos processados, e vai também em doentes que já não têm a função de produzir urina, que é
bastante comum em doentes em hemodiálise, vai nos permitir remover o excesso de volume que se vai acumulando entre as sessões de diálise, para que não ocorram as situações de sobrecarga de volume. E embora a diálise não o faça só por si, nós também conseguimos, através da hemodiálise, substituir a função de glândula que o rim desempenha, nomeadamente na produção dos glóbulos vermelhos, na produção da vitamina D, que é muito importante para os ossos, através da medicação que nós damos na diálise, como a gabapentina, o alfa-calcidol, o calcitriol, que nós damos na diálise, e por isso vamos também substituir esta função que a diálise não faz só por si. A hemodiálise, no fundo, vai imitar a função de filtração do rim. No rim temos umas unidades hipercomplexas de filtração do sangue que nós chamamos do nefrónio. No nefrónio, o sangue vai, tal e qual como na máquina de diálise, chegar por uma artéria, passar num filtro que nós na máquina de diálise chamamos do dialisador, vai passar contra um dialisante, que é um líquido com concentrações diferentes e que vai acabar por purificar o sangue, e depois de ser purificado, o sangue vai retornar através de uma veia, que é a linha de retorno ao doente. Dentro da diálise ocorrem 3 princípios básicos que nos vão permitir fazer esta limpeza do sangue: a difusão, a ultrafiltração e a convecção. Primeiro, então, o sangue quando passa no dialisador, o dialisador tem um líquido que corre contra o sangue, que é o dialisante, e uma membrana, que é a membrana do filtro, que vai ter uns pequenos orifícios, que são os poros. O dialisante vai ter uma concentração de várias partículas marcadamente diferente daquelas do sangue e mais próximo daquelas que nós queremos no final da diálise atingir. Estas partículas vão passar de forma passiva, ou seja, sem ser preciso forçá-las a tal, através da membrana, consoante a sua concentração. Ou seja, no sangue temos mais potássio do que no dialisante, e o potássio vai passar do sangue para o dialisante até chegar à concentração que nós queremos que ele chegue no final. A mesma coisa ocorre com a ureia. Partículas maiores, como as células e as proteínas, não vão passar pelos orifícios do dialisador porque são demasiado grandes e por isso conseguimos preservar estas partículas que são fundamentais para o nosso corpo dentro do sangue. Este processo nós chamamos de difusão. Um exemplo prático parecido com aquilo que é a difusão é como colocar um saco de chá numa chávena de água a ferver. Portanto, as partículas mais pequenas das folhas do chá vão se espalhar pela água e dar-nos aquilo que é a bebida do chá, mas as folhas grandes vão ficar dentro do saco e não se espalhar pelo sangue. Pela água, desculpa. A ultrafiltração é o que ocorre quando nós aplicamos uma força que a água exerce através da membrana, que é a pressão hidrostática. Isto é uma força que é exercida consoante as diferenças de volume, ou seja, no lado em que há mais água, há mais pressão, e a água vai se espalhar para o outro lado consoante a força que é exercida, ou seja, quanto mais força, mais água passa. É assim que nós conseguimos controlar o volume que queremos tirar na diálise, no fundo, aplicando uma pressão negativa do lado do dialisante, que vai puxar a água do sangue. Quanto mais pressão negativa houver, mais água sai, e é assim que nós conseguimos controlar o volume que é removido. E por fim, a convecção. Quando nós aplicamos esta pressão hidrostática, a pressão da água, através do dialisador, num contexto com partículas, com o dialisante, vai haver um arrastar das partículas com a água, e isto vai nos permitir que partículas maiores que o potássio e que a ureia, como por exemplo o fósforo, sejam arrastadas com a água através dos poros do dialisante, coisa que não aconteceria se não houvesse esta movimentação da água. Um exemplo prático da convecção é como tentar fazer café de filtro. Nós pomos o grão ou o café em pó num filtro e deitamos água através do café em pó, e ao passar a água pelo café e pelo filtro vai arrastar não só a água, mas também as partículas do grão e do pó, e no final vamos ter então a bebida que é o café. Passando esta parte mais técnica, mais física à frente, vou então falar um bocadinho das várias técnicas. A hemodiálise, como vocês conhecem, pode ser dividida em dois tipos de hemodiálise. A hemodiálise de baixo fluxo e de alto fluxo. A hemodiálise de baixo fluxo é uma hemodiálise que utiliza velocidades de bomba mais baixas, ou seja, a velocidade a que o sangue é removido do corpo
é uma velocidade mais baixa, à volta de 200 a 250 ml por minuto, utiliza dialisadores mais pequenos e com poros mais pequenos, e geralmente é uma hemodiálise que só usamos numa fase inicial em que o doente ainda se está a adaptar às alterações hemodinâmicas que a diálise impõe. Há outras situações mais específicas em que podemos usar a hemodiálise de baixo fluxo, mas 90% das vezes, 99% das vezes, é numa fase inicial de adaptação para uma transição posterior para a hemodiálise de alto fluxo. Na hemodiálise de alto fluxo, que é o que a grande maioria dos doentes faz, é utilizando velocidades mais altas, de 300 a 500 ml por minuto, num dialisador maior, vamos fazer então a depuração do sangue e remover todas as impurezas que queremos remover. Como demonstra aqui na imagem, o sangue é retirado do doente através de uma fístula ou de uma prótese ou de um catéter e é passado então através do dialisador contra um dialisante e o sangue vai sendo limpo à medida que vai passando no filtro. Dentro da hemodiálise temos várias formas de a fazer. Temos a hemodiálise convencional, em que são sessões de 4 horas, 3 vezes por semana, que fazem numa clínica de hemodiálise, já disponível em todas as clínicas. Temos também a hemodiálise noturna, em que nós fazemos sessões durante a noite, mais longas, que permitem que haja uma melhor adequação hemodinâmica, ou seja, um melhor controle da tensão arterial, porque nós, em sessões mais longas, podemos remover volumes em mais tempo, ou seja, o mesmo volume em mais tempo, a uma velocidade mais baixa, e vamos poder depurar melhor também as toxinas maiores, que precisam naturalmente de mais tempo para serem removidas do sangue, porque são maiores. Isto é uma hemodiálise que nós propomos em alguns centros em que ela está disponível, porque não está disponível em todos os centros. É um perfil selecionado de pessoas, principalmente aquelas que estudam e que trabalham, porque lhes permite que mantenham o seu dia-a-dia normal, no trabalho, na faculdade, onde for, sem o prejuízo de ter que adaptar essa atividade ao horário da diálise. No entanto, é uma hemodiálise que requer um acesso vascular muito bom, porque é suposto que as pessoas na hemodiálise noturna façam a hemodiálise e descansem ao mesmo tempo. Portanto, não queremos que haja uma situação em que a máquina passa o tempo todo a alarmar por pressões altas ou por outro motivo qualquer, e, portanto, também temos que jogar um bocadinho aqui com esta parte. Como já disse, não está disponível em todos os centros. Aqueles que os têm podem questionar se seria uma opção para vocês. E deixaremos também uma nota para a hemodiálise domiciliária, que embora não seja uma realidade muito presente no nosso país, é algo que no futuro, quem sabe, poderá ter uma maior parte nos doentes em hemodiálise. Tal como indica o nome, é uma hemodiálise que se faz na própria casa da pessoa, permite, por esse motivo, uma programação personalizada, ou seja, se num dia quer fazer de manhã, faz de manhã, se num dia quer fazer à tarde, faz à tarde, é conforme o que lhe der jeito nessa altura. Permite também à própria pessoa decidir se quer fazer uma hemodiálise intermitente, se quer fazer hemodiálise noturna, ou se quer fazer uma hemodiálise diária de curta duração, é tudo válido. Permite também uma conjugação melhor com o horário laboral, precisamente por esta possibilidade de alteração dos tratamentos, e a parte mais importante é que a pessoa vai estar no conforto da sua própria casa, com a sua família, enquanto está a fazer o tratamento, em vez de estar numa clínica de hemodiálise. Por todos estes motivos, claramente, tem uma melhor qualidade de vida, mas, por outro lado, é uma hemodiálise que requer uma grande capacitação e muita formação do próprio doente e da família que o acompanha, porque o doente vai precisar de saber gerir a máquina, vai precisar de saber, ou de ter alguém que saiba picar a fístula, gerir todos esses cuidados, medir a tensão arterial em casa, ligar, desligar a máquina, fazer a limpeza toda no fim. É preciso ter condições domésticas rigorosas para que possa acomodar a máquina e os sistemas inerentes à diálise, e lá está, pode ser realizada pelo próprio ou por outras pessoas. Neste momento ainda não é uma coisa que esteja muito acessível, há uma baixa acessibilidade global no país. Eu penso que há 8 ou 9 doentes no país inteiro que estão neste momento em programa de hemodiálise domiciliária. A hemodiafiltração é uma técnica mais recente de hemodiálise que vai combinar as forças de difusão e de convecção que eu falei antes, e por esse motivo vai permitir remover moléculas de grandes dimensões com maior eficácia ao longo do mesmo período de tempo que é a hemodiálise. No entanto, porque usa forças de convecção, vai necessariamente precisar de remover mais fluidos durante a sessão de diálise, e por isso
é preciso aplicar uma solução de reposição, ou antes ou depois da filtração, para garantir que não estamos a retirar demasiado volume do que aquilo que nós queremos. E por fim, a ultrafiltração isolada, que não é necessariamente uma técnica de hemodiálise, porque não há filtração de toxinas. O sangue vai ser passado no dialisador, mas sem um dialisante, e vai haver apenas a pressão hidrostática, que nos vai permitir remover apenas água ou volume de sangue, tal e qual como eu expliquei antes. Passando às vantagens e desvantagens de cada técnica, começando pelo geral das opções. Acho que agora já não estou a conseguir passar, Gonçalo. Está. Ok. Pronto, no geral, tanto a hemodiálise como a hemodiafiltração e a ultrafiltração isolada são tudo técnicas que são realizadas num centro de diálise ou num hospital, pronto, em geral, com esta exceção que ainda não é amplamente generalizada pela população. A hemodiálise domiciliária não está disponível a toda a gente, portanto, em regra, são técnicas que são realizadas num centro especializado por uma equipa de saúde especializada também. Tanto a hemodiálise como a hemodiafiltração são técnicas que são realizadas, como o Gonçalo já disse, 3 vezes por semana durante 4 horas, maioritariamente, com exceção das pessoas que fazem hemodiálise noturna. E são tudo técnicas que substituem a função do rim e, portanto, como já aqui foi dito, permitem prolongar a vida com qualidade. No entanto, é necessário haver um acesso vascular para realizar estas técnicas, seja ele o catéter, ou seja, os tubinhos no pescoço ou nas virilhas, uma fístula ou uma prótese nos membros superiores. E é também uma desvantagem, pode ser uma desvantagem ter este horário fixo. No entanto, se percebermos que o rim desempenha a sua função 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida, conseguirmos substituir a sua função só 4 horas, 3 vezes por semana, na verdade, até não é assim tanto tempo que temos de dedicar à técnica, tentando pôr uma vista mais positiva na coisa. Oi, Gonçalo, preciso de ajuda. Pronto, comparando agora as técnicas entre si. A hemodiálise, como já foi dito, é a técnica standard que a maioria dos doentes faz, permite remoção de pequenas moléculas, portanto, tóxicos de pequenas dimensões que passam através do poro dos filtros, e, portanto, é menos eficaz na remoção de toxinas maiores, que é a vantagem da hemodiafiltração. Portanto, como vamos usar, como o Gonçalo já disse, outro tipo de forças, que são a convecção, em que usamos a força da água para arrastar outro tipo de partículas e eliminá-las do nosso organismo. Podemos pensar nisto como um tsunami, em que temos grande quantidade de água a passar no filtro, com uma grande força que permite arrastar tudo quanto é edifícios, casas, tudo, enquanto que numas ondinhas normais do mar, apenas uns grãos de areia vão ser movimentados. Portanto, esta técnica usa grande quantidade de água e assim conseguimos remover partículas de maior dimensão que têm outros efeitos no nosso organismo que conseguimos eliminar. Portanto, este tipo de partículas normalmente está associado a maior inflamação crónica, mais prurido, portanto comichão, e ao conseguirmos removê-las com esta técnica, estamos a tirar este tipo de sintomas que não conseguimos tirar com a hemodiálise, pronto, assim de uma forma mais leiga. Em alguns doentes também conseguimos diminuir a ocorrência de hipotensões e de queimbras e de fadiga após diálise e, portanto, é uma técnica que, no geral, queremos implementar a todos os doentes que conseguirmos. Porquê é que não conseguimos a toda a gente? Porque é preciso um bom acesso vascular que permita uma grande velocidade do sangue a correr pela fístula, a entrar na máquina e a sair, portanto, uma velocidade de cerca de 400 mililitros por minuto e, portanto, nem todos os doentes conseguem ter acesso a esta técnica, mas é uma técnica que queremos implementar na maioria dos nossos doentes. Por fim, a ultrafiltração isolada, como o Gonçalo já explicou, só remove líquidos, não remove toxinas. É uma técnica que nos permite tirar
mais quantidade de líquidos em menos tempo e, portanto, é muito útil nos doentes que têm grande excesso de peso, ou seja, naquelas pessoas que trouxeram um peso demasiado grande entre as duas sessões de diálise, podemos ter de usar esta técnica para remover o excesso de água de forma suplementar, como uma sessão suplementar, uma sessão extra. Nos doentes que também fazem muitas hipotensões, na diálise, também podemos fazer uma diálise sequencial, fazer uma parte só de ultrafiltração, só de remover o volume em excesso, portanto, acertar o peso, e depois fazer a diálise, portanto, remover as toxinas e equilibrar o sangue. E, portanto, temos esta técnica ao nosso dispor para conseguirmos adequar conforme o doente que temos à frente e as necessidades desse mesmo doente. E, portanto, concluindo, como é que nós escolhemos a melhor técnica para o doente? É uma decisão que é tomada em conjunto entre a equipa de saúde e o doente, em que vamos ter em consideração todos estes pontos que aqui estão. Portanto, uma avaliação da nossa parte, uma avaliação individualizada do doente, quais são as comorbilidades, quais são as principais necessidades do doente, qual é a clínica que o doente nos expressa maioritariamente, qual é a clínica que nós precisamos de controlar, se a tensão arterial está controlada ou não, qual é o peso do doente, qual é o peso que ele traz entre cada sessão, mais uma vez, quais são os sintomas principais do doente, qual é o acesso vascular do doente, mais uma vez, é importante para decidir qual é a técnica, porque consoante o acesso, nem todas as opções estão disponíveis. Mais uma vez, por isso é que estamos a fazer esta apresentação, é preciso que o doente colabore connosco e nos expresse quais são os sintomas que sente, tanto na diálise como em casa. E pronto, e que expresse também a sua vontade, e por isso é que estamos aqui a explicar as técnicas para também conseguirmos envolver da melhor forma o doente neste tipo de decisões. E portanto, para concluir, em jeito de resumo, a hemodiálise de baixo fluxo remove toxinas de pequenas dimensões e remove líquido em pequenas quantidades, é mais usado na indução em diálise. A hemodiálise de alto fluxo remove toxinas de médias dimensões e é mais eficaz a remover líquidos que a de baixo fluxo, e é por isso que é usada nas sessões regulares de hemodiálise. A hemodiafiltração consegue remover moléculas maiores que têm outro tipo de efeitos no nosso organismo e, portanto, vamos conseguir controlar mais sintomas que os doentes em hemodiálise sentem, e vamos conseguir também remover líquidos da mesma forma que a hemodiálise de alto fluxo remove. A ultrafiltração isolada não remove toxinas, só remove água e remove água com maior eficácia. Portanto, numa ultrafiltração isolada, no mesmo tempo de ultrafiltração, comparativamente com o mesmo tempo de hemodiálise, conseguimos remover mais volume do que numa hemodiálise normal e, portanto, é usado nos doentes que estão com sobrecarga de volume, aflitos, cheios de líquido nos pulmões, maioritariamente, e, portanto, com esta técnica conseguimos aliviá-los rapidamente. E terminamos assim a nossa apresentação e estamos disponíveis para qualquer dúvidas que tenham. Obrigada, doutora Gabriela e doutor Gonçalo. Obrigada pela apresentação. Não sei se a Matilde quer continuar. Quero já por fazer uma pergunta logo à cabeça. Foi uma coisa que me ficou aqui a martelar. O que é fantástico da evolução das ciências e da tecnologia é a aproximação cada vez mais de, das técnicas e dos procedimentos clínicos às casas das próprias pessoas. E eu acho que isso é um ganho muito considerável para a maior parte das pessoas. E fiquei aqui a pensar numa coisa. Para fazer hemodiálise domiciliária, que também vão ter uma mini central de águas em casa, também é necessário terem algum aparelho especial que filtre a água. Há tratamentos Isso. portáteis. Há equipamentos portáteis para filtrar a água, para fazer esse tipo
de tratamento, que já usamos também a nível hospitalar, quando temos de ir fazer diálise, não na unidade de diálise no hospital, mas sim, por exemplo, no Sim, sim. internamento, onde o doente se Ou nos cuidados encontra. intensivos, sim. Equipamentos Exato. portáteis para tratar a água, sim. Ok. Muito bem, muito bem. Pronto, era uma curiosidade que eu tinha. Eu gostava de perguntar se é suposto a diálise ser dolorosa, a hemodiálise, a sessão de tratamento, e que outros desconfortos ou efeitos secundários pode trazer a hemodiálise. Posso responder? Não, a hemodiálise não é suposto ser dolorosa. O que pode ser eventualmente doloroso ao início é a punção da fístula. Pronto, não deixam de ser agulhas a picar a pele. Pronto, alguns doentes sentem algum desconforto, principalmente no início. Depois, à medida que vai avançando no tempo, também se vão habituando, a pele começa a ficar ligeiramente mais endurecida e já não custa tanto. A hemodiálise em si não é suposto ser dolorosa. O que é que pode acontecer durante a hemodiálise? Se a tensão descer muito, pode começar a sentir algumas tonturas, náuseas, dor no peito, dor na barriga, e isso são tudo sintomas que devem alarmar a equipa de enfermagem e o médico que está na sala para uma intervenção rápida. Mas em princípio, isso é raro. O que a hemodiálise vai fazer principalmente é sintomas que a pessoa nem sabe que tem, porque já anda há tanto tempo com eles. Quando começa a fazer diálise, vai se sentir bastante melhor, porque começa a deixar de sentir coisas que sentia já há meses, anos, cansaço, falta de apetite. E essa é a principal diferença que se nota depois de começar a diálise. Íamos também abrir aqui a participação a quem está no Zoom. Poderão colocar as vossas questões, quer no chat, bate-papo, ou então abrir o microfone ou colocar a mão no ar e colocar as questões diretamente. Depois já temos também aqui alguns comentários no Facebook, mas vamos dar aqui então prioridade a quem está a assistir no Zoom. Se alguém quiser participar, sinta-se à vontade. Para já não temos. Então, vamos passar aqui às questões do Facebook. Aqui não é uma questão, a primeira não está diretamente relacionada com o tema de hoje, não sei se poderão dar aqui só alguma informação genérica. A Lourdes Pereira diz que tem os rins a 20%, se há alguma medicação para ajudar a recuperar os rins. Isso será só uma informação mais genérica. Se tem os rins a 20%, à partida já estará a ser acompanhada em nefrologia, não é? Espero que sim, que esteja a ser acompanhada na nefrologia. Há vários medicamentos que podem ser usados que podem atrasar a progressão da doença renal. De qualquer forma, a doença renal crónica é geralmente uma doença renal que vai progredindo ao longo do tempo. O que tentamos fazer é atrasar essa progressão para que o início da diálise ou o início do tratamento substitutivo da função renal seja o mais tarde possível, claro. E há fármacos que permitem isso, sim, mas claro, exigem um acompanhamento por parte da nefrologia e um seguimento, sim. Também depende um bocadinho da doença de base, não é? Que levou à doença Sim, renal. claro, depende da doença de base, tudo isso é verdade. Depois temos aqui Cabores que diz: estou no estrangeiro e aqui fazia 3 horas de hemodiálise, era suficiente no meu caso, não percebo porque em Portugal é padrão fazer 4 horas. Cada caso é um caso e 1 hora a menos ligada à máquina é uma hora de liberdade. Efetivamente, cada caso é um caso, está assim padronizado porque houve múltiplos estudos a tentar perceber qual é que era o tempo de diálise ideal para a maioria da população. Viu-se que menos tempo significava que no intervalo entre as sessões as pessoas acumulavam muitos tóxicos e muito volume que depois era difícil remover nas sessões subsequentes e podia dar mais sintomas durante a sessão e no período entre sessões. E, portanto, standardizou-se as 3 sessões por semana e as 4 horas em cada sessão. Por causa destes princípios todos que nós tivemos aqui a explicar, é preciso tempo
para que este equilíbrio aconteça e que cheguemos a um ponto em que dá para aguentar até à próxima sessão sem sintomas. Há efetivamente pessoas que fazem menos tempo de sessão, depende muito das características do doente e, portanto, não conseguimos dizer assim que esta pessoa pode fazer menos tempo ou não. É preciso fazer análises, perceber se realmente a pessoa está a aguentar com menos tempo de sessão, se não traz muito peso entre sessões. Normalmente são pessoas que são mais magrinhas e que, portanto, o próprio corpo produz menos toxinas e é preciso remover menos toxinas, ou pessoas que já não estão em condição para aguentar tanto tempo de diálise, e até estamos nós a tentar diminuir o tempo de diálise mesmo para conforto do doente. São tudo situações que temos de ir avaliando caso a caso, mas no geral as 4 horas de hemodiálise 3 vezes por semana é o ideal para atingirmos o equilíbrio e conseguirmos aguentar os doentes assintomáticos até à próxima sessão. Eu posso dizer que no meu caso eram 4 horas e meia. 4 horas eram suficientes, mas aquela meia hora, ou seja, 1 hora e meia a mais por semana, já consegui estabilizar o que as outras pessoas necessitam de 4 horas, eu necessitava de 4 horas e meia. Mas também deixe-me só aqui realçar outra questão. Não nos podemos esquecer que a diálise em Portugal é a melhor diálise na União, na Europa. Eu até arriscaria, mesmo a nível mundial, penso que não existe melhor diálise que a nossa. Mas pronto, sou eu, é uma opinião própria e é a ideia que eu tenho. Deixa-me só corrigir uma coisa, não é a diálise que é melhor, é as pessoas que fazem a administração destes processos. O processo em geral, Eu também acho. Nós somos, sim, de facto, os melhores. somos os melhores que dializam. Os nossos nefrologistas são os melhores nefrologistas. Obrigada, enfermeira Matilde. Deixe-me só acrescentar aqui, e obrigada, Sr. Paulo Urbano, muito obrigada. Deixe-me só acrescentar, é que os nossos doentes, de facto, a prescrição da diálise deve ser individualizada, é um facto, e cada vez mais falamos nisso nos nossos congressos de nefrologia. E mensalmente estes doentes fazem análises, e essas análises não é só por rotina para serem feitas, não, são avaliadas pelos nefrologistas para se ver se de facto a diálise está a ser eficaz, não está a ser eficaz, se pode fazer menos tempo, mais tempo. Tudo isso é feito, se necessita de uma diálise suplementar ou não. Portanto, as análises são avaliadas mensalmente e diariamente, ou 3 vezes por semana, é avaliado o peso, a gestão deste peso interdialítico também é avaliado. Portanto, toda essa avaliação é feita de forma contínua nos doentes e portanto, Mas a prescrição de diálise pode ser ajustada. percebo perfeitamente isso que está a dizer, porque no meu caso foi isso que fizeram, não é? Fizeram uma diálise adaptada ao meu caso. Como fizeram uma diálise adaptada a vários casos da clínica. Inclusivamente eu passei para a noite, não me dei bem com a noite, infelizmente não me dei bem com a noite. Eu só consegui estar à noite durante, não me recordo bem, mas foi 5 meses, 6 meses, entrei num colapso muito grande, tive que voltar porque mexeu muito com o meu sistema biológico, com o meu relógio biológico, e então voltei às 4 horas e meia. Mas a percepção há a percepção geral de que o tratamento é chapa 5, é igual para todos. Eu tento combater essa ideia, porque não é verdade, mas é a percepção que passa, é que é chapa 5, o tratamento é igual para todos, e não são tratamentos feitos individualmente. Não sei agora se tem alguma coisa a acrescentar em relação a isso, doutora e os restantes oradores. Há de facto esse tratamento standard, é verdade, mas cada vez mais estamos a individualizar os tratamentos para cada doente, é um facto. E há doentes até que só fazem 2 vezes por semana. Portanto, é uma realidade atual em todas as unidades de hemodiálise. É bom saber isso, é bom saber isso. Obrigada. Porque uma coisa é sabermos que é um tratamento standard para todos, outra coisa é sabermos que existe tratamentos individualizados e feitos à medida, desculpe uma expressão, mas é mesmo assim, não é? Feitos à medida para cada um de nós. Muito obrigado pelo esclarecimento. Podemos então passar aqui a mais uma questão.
A Ana Souza disse que o marido faz hemodiálise e sofre muito com dores no corpo, que a hemodiálise mexe muito com ele. Não sei se há aqui algum conselho, alguma informação que se possa dar neste caso, embora seja uma situação particular, obviamente, mas se há algo que se possa. Também não sabemos há quanto tempo é que faz, não é? Portanto, se ainda está É numa um fase de bocadinho difícil, adaptação. Claro. exato, é um bocadinho difícil falar sobre o caso, também não sabendo por que motivos é que faz diálise, há quanto tempo, que outras doenças é que tem. Pronto, mas a hemodiálise é toda uma mudança de rotina para as pessoas que não é fácil de comportar ao início, não é? E mesmo ao fim de muitos meses, acredito que seja completamente anómalo, digamos assim, ter que passar 5 horas fora de casa 3 vezes por dia a fazer um tratamento. E há pessoas que se podem adaptar melhor a isso, pessoas que não se adaptam tão bem. Pronto, também é difícil dar uma resposta mais personalizada sem saber mais sobre o caso em si. Caso seja um doente a começar há pouco tempo, pode ser uma questão de tempo até se adaptar mais a esta rotina. Se for um doente que já faz diálise há muito tempo e que sofre com dores durante a sessão, isso é algo que tem que ser avaliado pela equipa da clínica, está bem? Aqui por nós é complicado dar esse Sim, eu tipo de penso que respostas. aqui a mensagem será mesmo que todos estes sintomas que não sejam estes desconfortos, que devem ser Exato. reportados junto da Qualquer coisa que seja equipa, dos anómala, qualquer enfermeiros, tipo de médicos. dor, de desconforto durante a sessão de diálise deve ser reportado aos enfermeiros e aos médicos, especialmente ao nefrologista que acompanha o doente, para que se possa avaliar a situação, perceber se é preciso fazer exames, se é preciso alterar algum tipo da prescrição da diálise, como estamos a dizer, diálise é individualizada, portanto, alguma coisa pode ser preciso mudar nesse caso especificamente, da própria prescrição da diálise, que poderá ou não resolver a situação. Até pode ser algo que não tenha a ver com a diálise, não é? Pode ser uma outra Exatamente, pode situação. ser algum problema fora da diálise que esteja a causar esses sintomas também. Certo. Depois temos aqui outra questão, é sobre um termo que não foi falado na apresentação, que é o peso seco. E, portanto, aqui o Alex Magalhães diz que faz hemodiálise há 1 ano e meio e pergunta se será normal estar sempre abaixo do peso seco. Se calhar, começando por falar um bocadinho do que é este, para quem não conhece, o que é esta, o que é que significa o peso seco e depois então responder à questão. O peso seco, podemos dizer que é o peso verdadeiro do doente quando não tem líquido em excesso dentro de si. Pronto, isso é o peso que nós queremos atingir no final dos tratamentos da diálise, é um peso que nós vamos ajustando a cada sessão de diálise. Sair sempre abaixo do peso seco pode significar várias coisas e pode ter vários motivos, não vou. Pronto, depende do doente, mas se calhar esse é o verdadeiro peso seco do doente. Podemos também pensar assim: se ele sai sempre abaixo, esse é o verdadeiro peso seco, é o peso em que ele sai sempre no final da sessão, ou se é um doente que tende a ganhar muito peso entre sessões, se temos a oportunidade de deixar um bocadinho abaixo do peso seco em cada sessão para prever que se consiga tirar tudo o que ele vai trazer na próxima sessão nessa mesma sessão, também pode ser um dos motivos, mas também depende um bocadinho do caso. Não sei se fui clara na forma como expliquei aqui o peso seco, se é preciso explicar de outra forma. Estou disponível. Também seria interessante saber se, ao sair abaixo do peso seco, se esse colega, esse doente, se não tem algumas ajudem-me, algumas consequências em sair, não é? Por exemplo, eu no meu caso, eu bastava ali 100, 200, 300 gramas abaixo do peso seco, eram queimbras o resto da noite. Já não havia hipótese. Porque o meu peso seco estava tão bem ajustado que ressentia logo. É isso, o peso é isso, é o peso ideal do doente para não ter sintomas, ou seja, quando um doente começa a ter queimbras, náuseas, muitas tonturas, hipotensões durante a diálise, quer dizer que o peso seco que está definido por nós está demasiado abaixo daquilo que é a realidade, e por isso é que, mais uma vez, é um peso que nós vamos ajustando a cada sessão. E precisamos da colaboração também dos doentes para nos dizerem aquilo que estão a sentir, não só durante a sessão, mas também em casa, para nós chegarmos àquele peso que é ideal para o doente e que nós queremos
atingir no final das sessões para que os doentes possam ir para casa e sentirem-se bem. E atenção, que o peso não é só de água. Eu não percebo qual é a questão do doente. Se ele sai sempre abaixo do peso seco, se ele está preocupado numa perda de peso, temos de ver porque é que está a perder peso e pode ser necessário o apoio da nutricionista. Esse apoio também existe em todas as unidades de diálise. Temos sempre uma nutricionista a falar com os nossos doentes, porque pode ser necessário ajustar a dieta a cada doente. E pode ser um problema desse género. Não sei exatamente qual é, mas pode ser também por aí. Queria só Obrigada. acrescentar também que não existe nenhuma fórmula estanque para decidir o peso seco de cada doente. Nós temos métodos que nos ajudam, como a bioimpedância, o BCM, que nos dão uma indicação do que é que poderá ser o peso seco daquele doente quando está normohidratado, ou seja, com o volume correto de água. Mas todos estes métodos são suscetíveis a erros, não é? A estimativas acima do peso ou abaixo. E, portanto, o principal que nós usamos é atenção, os sintomas, como é que o doente anda. Portanto, como a Gabriela disse, sai abaixo do peso seco e anda bem, se calhar o peso seco precisa de ser ajustado para descer o peso seco. Se sai abaixo do peso seco e sai com queimbras, como disse o Sr. Paulo, ou faz hipotensões em casa, chega a casa cansado, no dia a seguir não consegue fazer o seu dia-a-dia normal, se calhar alguma coisa tem que rever porque o líquido que está a tirar é em excesso e tem que se ajustar o peso seco em concordância com isso. Portanto, o peso seco não é algo que fica para toda a vida, não é? Está constantemente a ser avaliado, não sei se é constantemente, mas frequentemente a ser avaliado e eventualmente ajustado, segundo entendi. É avaliado em todas as sessões. Boa noite. Nas sessões podemos ajustar o peso. Se me é permitido, no meu caso, eu faço hemodiálise há 1 ano e meio. Ao princípio tive algumas queimbras fortes, mas há muito tempo que não tenho. Nunca tive tonturas e há uns tempos para cá tenho entrado abaixo do peso seco. Eu penso que aí é em linha com aquilo que a doutora Ana disse. Estamos a ajustar o peso seco. É isso, pode ser também preciso ajustar o peso seco, pode ter perdido peso, que não é água, ou seja, pode ter perdido peso muscular mesmo, e aí pode ser preciso falar com a nutricionista, como disse a doutora Ana, pode ser preciso perceber porque é que está a perder peso, se não for uma questão de dieta, e ajustar o peso seco em concordância com isso. Muito obrigado. Há ainda outro problema, quando se inicia hemodiálise, os doentes ainda têm alguma função renal que nós chamamos de função renal residual e ainda urinam. E após o início da hemodiálise, vai-se perdendo essa capacidade de urinar. E aí, às vezes, é difícil porque temos de ajustar mesmo o peso seco, porque os doentes deixam de urinar e deixam de eliminar qualquer líquido que ingerem. Portanto, e aí, no início da diálise, este início e esta adaptação do peso nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. No meu caso, nunca perdi a diurese, não. A diurese, isso é ótimo. Portanto, mais uma vez aqui a mensagem que deixamos é que todos estes problemas deverão ser sempre conversados com a equipa que acompanha. Aqui este mesmo senhor diz que tem muitas quebras, eu não sei se quererá dizer queimbras, está escrito quebras, mas se realmente tem estes sintomas e este desfazamento em termos do peso, se calhar é mesmo na altura de falar na clínica sobre esta situação. Entretanto, aqui gera-se aqui um diálogo nos nossos comentários. Temos uma senhora que é Maria José Lobo, que faz hemodiálise domiciliária. E depois temos uma senhora que faz um comentário que ouviu dizer que no domicílio é perigoso. Portanto, temos aqui, por um lado, o próprio testemunho da pessoa que faz, mas não sei se querem acrescentar alguma coisa em relação a a experiência que tenham com esta hemodiálise domiciliária, que não a torna perigosa, obviamente, é uma opção tão válida como as outras. Era interessante ouvir essa senhora, era muito interessante.
Eu posso Parece- adiantar que esta senhora irá dar o testemunho na nossa próxima revista, portanto, para os associados da APIR que recebem a revista vão conhecer melhor a história da Maria José Lobo. Ok. Mas, de qualquer forma, também já foi na apresentação falado que existe formação, não é? Portanto, não é obviamente de um dia para o outro que a pessoa começa a fazer hemodiálise em Exato. casa. Sim. E Os são precisas próprios muitas doentes. horas de formação em conjunto com a equipa de enfermagem e médica da clínica que vai estar responsável por essa hemodiálise domiciliária. Como eu disse, há muito poucos doentes em Portugal que fazem hemodiálise domiciliária. Em Coimbra não temos nenhum que eu tenha conhecimento e por isso a nossa experiência também não é muita nessa área, infelizmente. Mas lá está, não acho que seja perigoso de todo, porque é preciso primeiro garantir que as pessoas são capazes de o fazer em segurança. Portanto, ninguém vai começar a fazer a hemodiálise domiciliária sem estar 100% capaz de o fazer com toda a segurança. Claro que é sempre um risco fazer as punções em casa ao próprio ou outra pessoa a fazer, mas nós presumimos que quando a pessoa começa em casa a fazê-lo, já está mais do que pronta para o fazer e, portanto, os riscos serão os mesmos que acontecem numa clínica, que, como em tudo, há sempre algum risco, nada é perfeito, portanto, uma vez ou outra poderá sempre acontecer qualquer coisa, mas aí é importante também saber o que fazer. Se acontecer alguma coisa, quais são os procedimentos, para quem é que deve ligar e o que é que deve acionar nesse momento. Por outro lado, também como disse na apresentação, são doentes que são de certa forma selecionados, ou seja, já são doentes que estejam estáveis, começam por fazer numa clínica, obviamente, não começam a fazer por fazer logo numa clínica ou num hospital, não é? Não precisam de algum tempo para se poderem ser. Exatamente, e tem que ser doentes e famílias que estejam com vontade e com capacidade de aprender aquilo que é preciso aprender para poderem fazê-lo em segurança. Tem que ter capacidade de manusear todos os materiais, de saber funcionar com o equipamento tecnológico, portanto, acaba por ser também um grupo mais restrito de pessoas que é capaz de conseguir chegar a este patamar, digamos assim. E lá está, ninguém parte de estar em consulta para hemodiálise em casa, tem sempre que passar por uma hemodiálise numa clínica e só depois de avaliadas as condições, tanto do doente como da própria casa e da família, que o doente pode ser proposto para começar a diálise em casa. O objetivo da nefrologia portuguesa é, de facto, aumentar a hemodiálise domiciliária, as técnicas domiciliárias e adaptá-las a cada doente e à vida de cada doente. Mas será feito no futuro e tudo leva ao seu tempo. Mas já temos doentes em hemodiálise domiciliária em Portugal e isso é bom, tanto em Lisboa como no Porto. Portanto, eu acho que com o tempo o importante é começar e a partir daí desenvolver mais esta técnica que poderá de facto melhorar a qualidade de vida de alguns doentes, sim. Eu sou do tempo em que não havia diálise peritoneal em casa, portanto, os primeiros Exato. doentes que Com fizeram o diálise, tempo tudo muda, com o tempo tudo muda. exato, os primeiros doentes de diálise peritoneal que fizeram diálise em casa, também era avaliada a casa, eu lembro-me. Era sobretudo na pediatria e o primeiro miúdo que fez diálise peritoneal em casa, a equipa médica de enfermagem, a assistente social, foram lá à casa ver como é que era a casa e se tinha condições. Lembro-me muito bem, é impensável hoje em dia pensarmos em deslocar equipas da casa das pessoas, mas naquele tempo era assim. Portanto, eu acredito que daqui a 10 anos vamos ter muitos doentes em hemodiálise em casa. Eu também acredito, enfermeira Matilde. Sim. Aqui temos novamente a Maria José Lobo a dizer que tem, portanto, a senhora que faz hemodiálise domiciliar, que tem 2 médicos e 2 enfermeiros 24 horas por dia ao dispor. Portanto, existe também esta rede de apoio que dá outra segurança, não é? A quem está em casa. Tenho aqui uma pergunta, penso que foi o Dr. Gonçalo que falou há pouco. Falaram no BCM, já fiz vários e a única informação que me dão
é que tem muita margem para aumentar, mas não referem quais os parâmetros avaliados e a sua quantificação. Não sei se... Ok, posso tentar responder. Pronto, o BCM é um método de bioimpedância, ou seja, vai enviar pequenos sinais elétricos que vão ser captados por sensores no corpo e que, no fundo, fazem de uma forma mais detalhada aquilo que se faz naquelas balanças que se vê nas farmácias, em que nos dizem qual é o nosso peso, qual é a percentagem desse peso que é massa gorda, qual é a percentagem que é massa muscular, quanto desse peso é que é água, e o BCM o que faz também é normalizar para o peso aquilo que seria o expectável em percentagem de água, e portanto assume-se que tudo o que seja acima desse peso vai ser o que acumulou em líquidos. Claro que é um método, como eu disse, que não é infalível, portanto acaba por ter sempre alguma margem de erro. E pronto, eu não conhecendo o caso também não sei dizer os específicos, mas a margem para aumentar muito provavelmente significa que o seu peso seco estabelecido neste momento está acima daquilo que o BCM diz e, portanto, teria margem para aumentar aquilo, a ultrafiltração. Ou então o inverso, pronto, não sei o que é que lhe queríamos dizer especificamente, poderia ser aumentar o peso seco ou aumentar a ultrafiltração, pronto, não consigo dizer ao certo, mas é difícil também dar todos estes parâmetros. Aquilo que nós nos focamos mais quando fazemos os métodos de bioimpedância é precisamente o peso seco normo-hidratado, ou seja, quando não há excesso de volume. E é por esse peso que nós nos guiamos. Normalmente, embora ele nos dê essas informações todas, nós não damos muita relevância às percentagens de massa gorda, de massa muscular. Portanto, pronto, é um bocadinho por aí. Obrigada. Temos aqui não é também uma pergunta, é um comentário da Nélia Nozes, que diz que o pai faz diálise peritoneal, tem corrido muito bem, a adaptação é difícil, mas com força de vontade e apoio familiar ajuda muito. Aqui não é o tema de hoje, mas só para dizer que já fizemos vários webinars, 3, se não estou em erro, 4, sobre a diálise peritoneal e, portanto, é sempre uma ajuda também para quem está nesta fase ou de iniciar ou de adaptação à doença e ao tratamento. Claro que é um tratamento que é mais exigente em termos familiares e até da própria pessoa, responsabiliza muito mais o doente e os seus cuidadores e acaba por trazer a doença para dentro de casa, assim como a hemodiálise domiciliar. Mas pronto, não sei se querem deixar algum comentário, aqui não é propriamente uma pergunta. Tanto na diálise peritoneal como na hemodiálise exige uma adaptação. Eu acho, e eu falei nisso no início, o objetivo é conseguir adaptar-se aos tratamentos. Se ele conseguir adaptar a vida dele ao tratamento em si, consegue ter uma vida normal. E normal, sem queixas, sem sintomas, é esse o grande objetivo. Nem todos os doentes se adaptam, nem todos os doentes aceitam, nem todos os doentes gostam de fazer, e às vezes é mais difícil nesses casos. Quando o doente se adapta bem ao tratamento, é mais fácil tratar. É mais fácil de tratar, é melhor a qualidade de vida e até parece que o tratamento dá mais resultado. Para já não temos aqui mais questões, não sei se haverá alguém aqui no Zoom, já tivemos também aqui algumas participações, mas se alguém quiser deixar alguma questão, um comentário, partilhar um bocadinho a sua experiência, ainda temos um bocadinho de tempo. Posso? Boa noite a todos. Boa Antes de noite, mais, Carla. agradecer a excelente iniciativa. Acho que é muito importante, para já, ter conhecimento com alguém que nos pode ensinar e que pode dar conhecimentos e informações fidedignas, porque muitas vezes há muitas fontes de informação que podem não ser tão fidedignas quanto isso, e é importante esta educação para a saúde.
Depois, aqui dar só um testemunho pessoal. Eu fiz hemodiálise durante quase 5 anos, e acho que aqui há duas coisas que eu considero muito importantes. Por um lado, a diferença que eu senti mais em termos de melhoria do estado geral foi, como já disseram, não foi quando fui transplantada, foi quando comecei a fazer hemodiálise. Percebi, foi uma diferença extraordinária. Foi a maior diferença. Quando fui transplantada também me senti muito melhor, mas quando comecei a fazer hemodiálise foi uma diferença do dia para a noite. Eu percebi que nós nos conseguimos adaptar a tudo e que eu me sentia bem. Eu trabalhava e quando me perguntava eu sentia-me bem, mas depois percebi que não me sentia assim tão bem, que realmente nós vamos nos habituando. E depois, como a doutora Ana Galvão já disse, é preciso que as pessoas se habituem e que consigam aqui um equilíbrio, porque fazer hemodiálise ninguém gosta de estar doente, mas não há outra opção naquela altura e então temos de nos adaptar e conseguir encaixar a diálise na nossa vida. Eu, quando estava prestes a fazer diálise, o médico que me seguia, o doutor Escada, disse-me uma coisa que ele disse que lhe tinham dito há muitos anos e é assim: nós não vivemos para fazer hemodiálise, nós fazemos hemodiálise para viver. Por isso temos de continuar a fazer a nossa vida e temos de encaixar a hemodiálise na nossa vida, não é encaixar a nossa vida na hemodiálise. E depois é importante aceitar também, porque não é fácil despendermos, não são 4 horas, porque entre a ida e a vinda para a clínica é muito mais tempo, mas é preciso também aceitarmos que vai ser aquilo, temos de aceitar. E algumas pessoas é um bocadinho difícil aceitar a doença, e às vezes também aqui uma coisa que entretanto até já fomos falando, a questão também do apoio, às vezes o apoio em termos de psicologia, até mesmo de psiquiatria, acho que isso também é importante porque nem todas as pessoas reagem da mesma maneira à doença e ao estar doente e a ter de fazer o tratamento. E por isso acho que aqui também arranjar algumas estratégias, se calhar para ajudar o doente, ou seja, acho que é muito importante, às vezes até falar com outras pessoas que já passaram por aí, que já sabem o que é que vem, e acho que isso é importante. E se calhar às vezes descura-se um bocadinho a saúde mental, que algumas pessoas podem não se adaptar assim tão bem. Eu concordo plenamente naquilo que disse. Eh, Também estou a passar, fui transplantado há 1 mês e 11 dias, salvo erro, 1 mês e 11 dias. E realmente quando comecei a diálise, sentia-me bem melhor do que hoje me sinto, hoje em dia, com o transplante. Portanto, percebo perfeitamente em relação àquilo que disse. A questão do acompanhamento psicológico é uma guerra, entre aspas, que a APIR tem tido ao longo destes anos, e nomeadamente agora com o meu mandato, que nós somos a favor, da mesma forma que uma clínica tem um nutricionista, uma clínica tem um nefrologista, a clínica faz-nos consultas de diabetes, pré-diabético, faz-nos esse acompanhamento, porque não um psicólogo? Tem assistentes sociais, as clínicas, porque não um psicólogo? Porque, por vezes, aliás, eu acho que todos nós, doentes renais crónicos, precisávamos de um apoio psicológico em altura da nossa vida como doente renal crónico hemodializado. Por isso eu percebo perfeitamente e concordo em pleno com aquilo que está a dizer. E obrigado pela sua intervenção. Obrigada, Carla, pelo seu testemunho, que também acompanhei um bocadinho. E de facto, ter um psicólogo nas unidades de diálise é objetivo também da nefrologia em Portugal. Também estou com esperança, tal como a hemodiálise domiciliária, estou com esperança que no futuro próximo isso possa ser possível. Espero que sim, porque acho que mesmo que é necessário. Nós, nefrologistas, às vezes também servimos de psicólogos, mas não é a mesma coisa. Não, E também não é a mesma coisa as pessoas recorrerem aos psicólogos na rua. É Eu acho que tal como e eu, em relação ao meu filho, descobri que até o dermatologista, eu não posso ir a um dermatologista qualquer, tenho que ir a um dermatologista que tenha experiência em imunossupressão. E isso para mim é paradigmático. Eu acho que sim, que a especialização faz todo sentido e acho que os doentes crónicos deviam ter no nosso país direito a receber os melhores tratamentos. Que o aspecto emocional é fundamental na vida das pessoas.
que a emoção comanda a vida, não é? E comanda muitos aspectos do dia a dia que depois são fundamentais para a recuperação, para a estabilidade, para o equilíbrio. E a saúde Nós mental é temos. parte integrante da nossa saúde como um todo, não é? E, portanto, se essa Exato. parte podemos ter os melhores nefrologistas e os melhores tratamentos no nosso país, se a saúde mental não for acautelada, tudo o resto acaba por ficar um bocadinho desequilibrado e portanto, nós também, como o Paulo já disse, é uma das nossas preocupações. Nós na APIR temos consultas de psicologia que podem ser feitas presenciais ou à distância. Claro que não conseguimos chegar aos 12, 13 mil pessoas que fazem hemodiálise, mas é o nosso modesto contributo. E também através das nossas atividades, embora não seja, e até estes webinars, encontros que fazemos, não sejam, não seja uma resposta profissional, mas é o encontro entre pares também acaba por ser muito importante. Todos estes testemunhos, eu agradeço à Carla que esteve antes, ao outro senhor que eu te conheço, mas não me lembro do nome, que também já partilhou o seu testemunho, e aqui às pessoas que estão também no Facebook. Esta abertura, esta partilha acaba por ser muito importante e por se fazer perceber que cada um de nós não está sozinho, não é? E que há muitas outras pessoas nesta condição, já há muitas pessoas há muito tempo, para a frente vão aparecer mais, e quando se entra é uma doença da qual não se sai, não é? Quando a partir do momento em que se entra pode-se ser transplantado, pode-se mudar de tratamento, mas ser-se-á doente renal para sempre. E também pensar que cada um de nós pode dar também o seu contributo através da participação nestes fóruns, ajudar os outros que estão agora a chegar a levar a situação com um bocadinho mais de otimismo, de positividade, um bocadinho mais de leveza. E por isso é muito importante e agradeço a todos os que partilharam. Portanto, continuamos aqui com mais comentários no Facebook. Não sei se alguém quer falar por agora, aqui no Zoom. Eu queria só reforçar essa ideia de que a partilha é muito importante. Há pouco tempo tivemos um doente internado que estava na fase de decidir que tratamento é que queria e foi o companheiro de quarto que lhe disse que já tinha estado em diálise peritoneal e conversaram sobre a sua experiência em diálise peritoneal e acabou por ser um fator muito importante na decisão daquele doente. Portanto, acho que sim, que é extremamente importante que haja partilha entre os doentes. Claro que nós estamos cá para desempenhar o nosso papel, mas o nosso discurso pode ser muito assustador às vezes e falar de doente para doente é extremamente importante porque é outra perspectiva, é a perspectiva do lado lá da cortina do próprio tratamento e pode ser fundamental para o próximo. Doutor Gonçalo, é Gonçalo Salveiro, peço desculpa aqui. Doutor Gonçalo, eu até dizia que por vezes, no início, pelo menos comigo aconteceu isso, é, é extremamente confuso a informação que nos dão, não é? É muita informação ao mesmo tempo e é muito confuso. Eu depois não tive uma segunda consulta ou uma segunda reunião com a equipa de nefrologia para esclarecer melhor, não é? Portanto, torna-se muito confuso, porque depois passei de, vai ser, para mim a questão da diálise peritoneal foi logo foi posta fora de questão, porque eu tenho animais em casa, portanto, e sou um bocadinho desregrado, portanto tinha mesmo que ir à clínica. E, portanto, nesse aspecto no meu caso ficou esclarecido, não é? Mas eu sinto, e tenho já ouvido vários testemunhos que ficam muito confusos, muito baralhados. E chegam a nós também várias pessoas a perguntar-nos a nossa opinião. Porque depois passamos ali daquela consulta, passamos logo para a consulta com a assistente social, temos logo que decidir se queremos dador vivo, se queremos dador cadáver, quer dizer, ainda mais confuso ficamos, não é? Portanto, é tudo assim, pelo menos aconteceu isso comigo. Na minha unidade hospitalar, onde eu estava, aconteceu isso comigo. Pode não funcionar nas outras unidades hospitalares, como é óbvio. Estou a falar da minha experiência em concreto. Queria só deixar uma notinha pequena que não é preciso decidirem logo no dia, há sempre a possibilidade de dizerem não consigo decidir já, vou pensar para casa. No meu caso, não tive hipótese.
Portanto, lá está, o meu caso foi muito específico, porque eu estava Pronto, mas nos casos em que as pessoas ficarem realmente em dúvida, podem sempre pedir para ser remarcada uma segunda consulta para tomar essa decisão, para trazer dúvidas. É uma decisão importante, não é para. Não ou é- queremos exigir que seja tomada isso é na em vossa unidade hospitalar ou é em regra geral? Pelo menos na nossa unidade hospitalar é assim, oferecemos sempre essa possibilidade. Ok. É a regra geral, não há, ninguém obriga ninguém a decidir na hora. E depois também há sempre a possibilidade, opta por uma técnica e depois percebe que não é aquela técnica que quer e muda a sua opção. Isso é possível É possível e é também. geral. Sim, porque se ainda por cima, se a pessoa fizer durante muitos anos, existe até as próprias circunstâncias da vida e da saúde vão se alterando e pode ser necessário ou preferível mudar a técnica, não é? Então, temos aqui a Edna Mota de Lemos, que diz: boa noite, faço diálise, já fui transplantada, mas infelizmente voltei para a diálise, tenho pavor a agulhas e isso não passa, e claro, não é fácil. Se querem deixar algum comentário. Lá está a necessidade aqui de um psicólogo. Era muito importante, porque há doentes de facto com pavor a agulhas e não é fácil, não é fácil ultrapassar isto, nem com o tempo, às vezes isto passa. É difícil responder. De facto, Também aqui um psicólogo pode ajudar. há pessoas que preferem a diálise peritoneal exatamente por causa das agulhas, não é? Sim, têm Isso. sempre essa possibilidade, se houver essa Se for, possibilidade, claro. claro, aconselhável. Uhum. Porque a diálise peritoneal acaba por não ter agulhas, tem outra forma de acesso, é diferente e, portanto, não tem essa carga, pelo menos psicológica. Depois tenho aqui a Fátima Costa, que diz que faz hemodiálise há 35 anos, assim, muitas décadas. Sempre foi muito difícil aceitar durante o primeiro ano, visto que tenho pavor a agulhas, novamente, portanto é outra pessoa, mas de resto aceito muito bem, visto que não pode ser transplantada e tenho que aceitar. Mas 35 anos é notável, não é? É notável, é. Não sei onde é que ela faz diálise, mas sei que aqui na região centro também temos assim alguns elementos que já fazem parte da nossa história e que toda a gente conhece quando entra no hospital. É engraçado por isso. Na verdade, temos alguns colegas, por exemplo, da urgência de medicina interna que dizem: os nefrologistas já conhecem os doentes todos, e é verdade. Alguns doentes já são nossos Acompanham doentes há já. muitos anos. É inevitável, né? Já, exato. Com acompanhamento já há muitos anos. É inevitável não conhecerem. Mas esse É. elemento é realmente a prova viva que somos capazes de mais do que achamos, não é? Temos pavor a agulhas e já fazem hemodiálise há 35 anos, É obra. é obra. É obra. Não, e a prova também que a hemodiálise, às vezes as pessoas olham para a hemodiálise como um fim, não é? É o fim da linha da doença renal e é exatamente o oposto. É uma resposta, não é? É um tratamento e que o objetivo é exatamente prolongar a vida da pessoa. E quem temos aqui, no caso desta senhora, que se tudo correr bem ainda estará cá por mais anos, mas que ganhou estes 35 anos já ninguém lhes tira, não é? Já são um acrescento bastante considerável à esperança de vida da altura. Depois tenho o Alex Magalhães, pergunta quanto tempo leva a entrada na lista de pré-transplante, penso que será de lista para transplante. Isso é muito variável. Normalmente há doentes que são orientados logo para uma consulta de pré-transplante, quando do início da diálise, mas regra geral, um doente que inicia hemodiálise no centro, é-lhe logo pedida, desde que tenha condições para transplante, é-lhe logo pedida uma consulta de pré-transplante. Nessa consulta de pré-transplante tem de ser feita uma avaliação inicial, para ver se há condições ou não para poder receber um rim transplantado. Isso pode levar mais ou menos tempo, depende de cada doente. Mas a questão do transplante é, por norma, orientado logo quando do início da diálise, e alguns doentes até antes já estão a ser orientados para a consulta de pré-transplante.
E depois nessa consulta geralmente são pedidos exames complementares e depois conforme os exames, depende do tempo que vão demorar a realização dos exames e o resultado dos exames, e depende do tempo da avaliação. Se estiver tudo ok, entrará na lista para transplante, sim. aqui só a senhora dos 35 anos faz em São João da Madeira, toda a noite, durante 8h30, penso que é isso. Depois temos o Jorge Coelho que diz: estou em estádio 4 e já há mais de 10 meses que foi feito o pedido para fazer a fístula. Isso é normal? E que é do Algarve. A construção dos acessos vasculares está mais dependente da cirurgia vascular e não da nefrologia. Portanto, não sei exatamente como é que as coisas funcionam em cada hospital. Estando no estádio 4, pode manter-se calmo, que ainda tem, espero, que ainda tenha tempo para a construção da fístula e para iniciar a hemodiálise com tempo, sem stress, sim. Alguma margem, não é? Sim. Temos mais outra questão. É normal quem faz hemodiálise durante alguns anos, com o tempo, pode perder o andar? Só por Normal em si si, não. não provoca a perda da mobilidade. Pode haver outros fatores por trás, pode ser também uma degradação do estado geral. Pronto, isso não é dependente da diálise, nem está relacionado com a diálise em si. Pode sim estar relacionado com a doença que provocou a doença renal, pode estar relacionado com outras doenças que a pessoa tenha, ou pode ser também uma coisa inerente ao avançar da idade da pessoa, que vai ficando mais debilitada também, mas não necessariamente pela diálise, não. Exato, esta senhora dos 35 anos não referiu, portanto, subentendo que mantém a sua mobilidade Exatamente. e, portanto, não estará relacionado diretamente com a diálise, mas com outras patologias. Certo. Bem, daqui não temos mais questões. Não sei se no Zoom há alguém que queira intervir. Só mais uma questão, eu não sei se já foi falada, porque eu tive de sair aqui um bocadinho. Uma questão importante que algumas pessoas têm muito medo quando começam a diálise, porque a verdade é que nós temos de ir à clínica 3 vezes por semana, ponto. Isso não há grande volta a dar a isso. E têm medo eu agora vou ficar presa a esta clínica, vou ficar presa e não posso sair, não posso ir de férias. E isso não é verdade, porque não sei se esta questão já foi falada ou não, mas é possível fazer diálise noutras clínicas, quer no país, quer no estrangeiro. Claro que as coisas têm de ser programadas e combinadas, mas podemos ir de férias, podemos sair do país e, pelo menos dentro da União Europeia, depois corrijam-me se estiver errada, pelo menos dentro da União Europeia, com o cartão europeu de saúde, os tratamentos são também gratuitos, ou seja, não há despesa de deslocação, não é? Se quisermos ir de férias, mas isso qualquer pessoa que queira ir de férias tem de pagar. Mas o tratamento, podemos fazer o tratamento noutras clínicas, podemos sair do país. Eu fiz tratamento em várias clínicas do país, fiz tratamentos no estrangeiro, depois apanhei a altura do Covid e aí ficámos todos parados, mas não foram só os doentes em hemodiálise, mas isso é possível, por isso não é preciso também ter medo dessa questão, eu agora não posso sair de casa ou só posso sair 2 dias que é o fim de semana, que isso não é verdade. Essa pode até ser vista como uma vantagem perante a diálise peritoneal, que é uma logística mais difícil, ir de férias e levar os sacos e todo o material que é necessário para fazer diálise peritoneal. A diálise peritoneal, da minha experiência, a diálise peritoneal não tem dificuldade também nenhuma. Porque as clínicas até entregam, não é? Não, porque a diálise peritoneal é feita através do hospital, portanto não é nas clínicas. Não, mas As a clínicas, empresa, achava que a empresa as fornecia. empresas é que levam e no hotel ou no aldeamento ou no sítio onde as pessoas estiverem, é combinada a hora de entrega de inclusivamente a máquina cicladora. Nós não temos que levar nada. Que está em casa, Hã? não tem que levar a que está em casa. Eles Não. Ok. Nada. As empresas Eles levam colocam todo o tudo, material no local de férias, sim. inclusivamente o kit de manual para o caso de haver alguma necessidade, alguma intercorrência. Eles levam tudo e entregam tudo. Obrigada, Carla, por levantar essa questão, porque de facto os
têm muito essa ideia. Agora, isto é uma prisão para mim, não é? Não é de facto. E temos grande movimento de doentes na época de férias, tanto na época de Natal, na época de verão. Recebemos imensos imigrantes que vêm passar férias a Portugal, fazem diálise nas clínicas. Claro, tem que ser tudo programado com tempo, mas consegue-se programar. E é fácil. E há imensas clínicas espalhadas por todo o país, portanto é fácil. E lá está, sobretudo na União Europeia, através do Cartão Europeu de Saúde, também é fácil a deslocação para o estrangeiro, sim. Eu ainda acrescento que mesmo as pessoas que fazem hemodiálise domiciliária estão sempre atribuídas a uma clínica, e mesmo essas pessoas podem fazer férias numa clínica no estrangeiro ou noutra cidade do país. Não é por fazerem domiciliária que ficam também presas a fazer domiciliária, podem sempre também fazer férias numa clínica. Também dizer aqui que na APIR nós ajudamos a identificar clínicas no estrangeiro, a fazer contactos se for necessário. Nós também com umas pessoas vamos aprendendo e conhecendo clínicas ou formas de contactar hospitais no estrangeiro, portanto também se tiverem alguma dúvida, sem substituir obviamente as clínicas, porque depois todo o processo tem que passar pela clínica, e o envio dos relatórios médicos, a marcação, até a autorização, não é? Porque a pessoa poderá não estar em condições de viajar e carece de parecer do médico, mas tudo o que seja identificar clínicas, locais para fazerem férias, nós podemos ajudar. Interessante, este tema gerou aqui uma série de comentários no nosso Facebook. Posso voltar aqui um bocadinho atrás. A Ana Paula Crachá diz: fiz consulta de hemodiálise há 4 anos, até agora ainda não comecei. Já me fizeram 2 acessos, mas não vingaram. A minha nefrologista acha que devo ir para diálise peritoneal, mas tenho um gato. Não sei se... Lá está, não é o tema, mas se quiserem deixar algum comentário. Quer dizer, eu posso dar um contributo. O meu filho fez diálise peritoneal e vocês já conheceram a minha gata no princípio da sessão, portanto, ela de vez em quando sobe para aquela mesa e as pessoas vêm. A gata não entrava no quarto do Diogo. Durante todo o tempo que o Diogo fez diálise peritoneal, a gata não entrou dentro do quarto. Não entrou dentro do quarto porque os pelos dos gatos e dos cães podem ficar agarrados às membranas da máquina e depois isso esticar o procedimento. Portanto, a única coisa que nós tínhamos era o cuidado da gata não entrar no quarto do Diogo. No quarto do Diogo era onde estavam os sacos, já fora das embalagens de papelão, e onde estava a máquina, portanto, a gata não entrava no quarto. Nós podemos ter cães e gatos, não podemos, não podemos é permitir que o cão e o gato entrem no local que está destinado ao tratamento, acho eu. Não sei se estou errada. Sim, enfermeira Matilda, é um bocadinho isso. Tudo se consegue fazer, eu costumo dizer isso aos doentes, tudo é possível. Se de facto essa doente não tem condições vasculares para a construção de fístula, se calhar pode experimentar a diálise peritoneal, mesmo com o gato, claro, desde que o gato não entre no quarto, lá está. Portanto, temos de nos adaptar às situações que existem. E se ela conseguir estar bem em diálise peritoneal, se calhar é preferível do que estar a colocar um catéter venoso central, que é sempre de risco, pior não conduta para a doente. Depois temos aqui um comentário que a diálise peritoneal permite muita mobilidade e mesmo com alcance internacional, portanto, lá está, é toda uma questão de planeamento, de preparação e de adaptação. E pronto, depois aqui já são questões mais particulares, eu penso que podemos encerrar. Matilde. Também acho que sim. Eu queria agradecer muito a presença dos, dos palestrantes e da doutora Ana Galvão como moderadora. Muito, muito. Acho que foi uma sessão muito participada
e acho que se tiraram muitas dúvidas a muitas pessoas e isso para mim enche-me o coração. Muito obrigado. Só dizer que Muito atingimos cerca de 50 participantes ao longo, tanto somando as participações no Zoom e no Facebook. Dizer também que o webinar vai ficar gravado e, portanto, quem não ouviu desde o início, já a seguir ele vai ficar disponível e poderá voltar para trás e ver as vezes que quiser. E pronto, de passar aqui a palavra aos nossos palestrantes para terminarem então. Queria só Muito obrigada. agradecer aos promotores da iniciativa, pedir desculpa especialmente à Dona Marta Campos, porque não tinha reparado que o meu nome não estava identificado. Eu sou Américo Almeida e desejo a Estava todos, em Alberto, não chegava ao Américo. desejo a todos uma muito boa noite e muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada a nós também pelo convite e pela vossa partilha também, que também nos ajudou a perceber o que é que nós podemos fazer melhor. Obrigada. Obrigada pela colaboração e voltamos em novembro com mais um webinar e continuem a acompanhar-nos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.